Olá, meus alunos, tudo bom? Eu me sinto até constrangida de aparecer depois de tanto tempo assim, né? Mas nós ficamos com a nossa última aula para a gente ter e por vários motivos, né? A gente foi atrasando isso, não deu certo. E o pastor falou comigo depois, vamos fazer essa aula online. E eu tava querendo fazer uma aula que fosse melhor, com os slides, tudo. Mas a minha limitação tecnológica não permitiu, de verdade. Eu tentei de várias maneiras, mas como eu sou muito limitada tecnologicamente, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou gravar a aula, e aí, normal, sem slides, e vocês também vão ter que ter paciência e ouvir sem slides, ver a aula sem slides, e à medida que que a gente mudar alguma coisa, de repente, eu mando os slides para vocês, tá bom? Eu quero dizer que eu tô fazendo isso aqui, é um vídeo extremamente caseiro, pessoal, então não vai ter edição, com certeza vai ter erros aí no meio do caminho, e eu queria muito que você se esforçasse para isso, como se fosse mesmo a nossa sala de aula, como se a gente estivesse lá dentro da sala de aula, para nossa última parte da nossa matéria, né? Métodos de estudos bíblicos. E antes de começar a aula, eu gostaria de orar, como a gente sempre faz. Pai, por favor, nos ensine, por favor, fale conosco, por favor, me dê competência. O Senhor sabe quanta competência eu preciso do Senhor para poder realizar qualquer coisa. E de uma forma muito especial essa aula, eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude e que o Senhor ajude cada aluno que vai ouvir essa aula. Que o Senhor dê ânimo, dê esperança, dê vontade de continuar estudando e se preparando para a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós paramos na última parte que fala, a aula fala o valor da aplicação. Então, nós vimos todo o método de estudo e tal, mas chega um ponto que a gente precisa aplicar a palavra. Não adianta eu fazer um estudo bem legal, bem elaborado, mas eu não conseguir aplicar esse estudo. O exemplo que o autor dá, né, nós não podemos esquecer o livro que a gente está estudando, eu já repito tudo que eu estou falando aqui, está no livro, eu só fiz um apanhado, né? E o exemplo que ele dá da aplicação que não é feita é como se fosse um aborto. Que você gera, mas na hora de dar vida, na hora do nascimento, aquilo não acontece, né? Então, quando a gente deixa de fazer a aplicação do que foi estudado, no estudo bíblico, do que foi feito, é como se o exemplo que ele dá, eu acho um exemplo muito legal, é o exemplo de um aborto. E nós não podemos fazer isso. Então, todas as vezes que a gente for preparar um estudo, todas as vezes que a gente for estudar, passar uma mensagem, ela precisa ter uma aplicação, para ela poder fazer sentido, né? E a gente precisa fazer essa verdade atraente. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para isso que a gente está preparando, e nós precisamos fazer essa verdade atraente. A verdade atraente é uma verdade aplicável. Quando ela se torna aplicável, ela vai me atrair. Quando eu olho para alguma coisa que não é aplicável, alguma coisa que é muito distante da minha realidade, aquilo não me atrai. Então nós precisamos fazer a verdade bíblica atraente. Tem até a história de um cara que leu a Bíblia, tinha falado que ele tinha lido a Bíblia mais de 12 vezes, tudo, né? E a pergunta do autor para ele era: quantas vezes a Bíblia o envolveu nesse período? Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Eu já falei para vocês, eu sou completamente apaixonada pela palavra de Deus, sou completamente apaixonada pelas histórias bíblicas, amo ler a Bíblia, me esforço para a leitura bíblica, mas eu preciso deixar que essa palavra me envolva, eu preciso deixar que essa palavra faça parte da minha realidade, né? E nós precisamos tomar alguns cuidados para não substituir a aplicação dessa palavra por
apenas uma interpretação. Então, eu preciso aplicar e ele vai dar aqui 5 pontos, 5 elementos que nos ajuda nessa interpretação e tornar essa palavra mais atraente, mais prática, né? A primeira coisa é substituir a aplicação. O primeiro cuidado que a gente tem que ter para essa palavra se tornar prática é não substituir a aplicação pela interpretação. É muito fácil a gente ficar contente com o conhecimento, né? Então, eu sei, eu interpreto, eu entendo, eu sei o que essa história diz, os personagens eu conheço, o lugar que aconteceu, mas aquilo não se tornou aplicável na minha vida. Então é a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado. É muito fácil a gente ficar contente só com conhecimento, ao invés de nos apegarmos à experiência. Não basta entender, até com profundidade muitas vezes a Bíblia, mas nós precisamos vivenciá-la. Essa é a prática, vivenciar a Bíblia, né? Tiago, lá no capítulo 4, versículo 17, ele fala assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então nós precisamos ter muito cuidado, que muitas vezes a gente conhece muito de Bíblia, conhece gente que sabe de Bíblia pra caramba, mas que é uma pessoa desagradável, que não é aquela pessoa legal de você estar junto e que está sempre pisando na bola, ou seja, ele sabe, mas ele não pratica. Uma segunda coisa é não substituir a mudança substancial de vida por uma obediência superficial. A nossa obediência não pode ser superficial. Nós muitas vezes nos dispomos a aplicar as verdades da Bíblia em áreas que a gente já pratica. Eu já vivo aquilo, eu já sou, vamos supor, eu não sou uma pessoa ansiosa. Então, quando eu leio a Bíblia lá, não andeis ansiosos, pronto, para mim é fácil, sabe? Para eu praticar aquilo vai ser uma coisa. Mas vamos supor que eu tenho o hábito de murmurar. Quando a Bíblia trata disso, aí para mim já é um ponto assim, não tô afim, não vou obedecer a isso, é uma coisa superficial, né? Nós nos contentamos só com aquele espiritual que a gente já tá no nosso cotidiano e que a gente muitas vezes acha até que tá elevado demais. Nossa, tô muito melhor do que o fulano. Nossa, eu tô bem melhor do que muita gente na minha igreja. E aí eu não torno a palavra aquela obediência profunda. Ela é só superficial. Até onde me interessa. A nossa mensagem deve alertar primeiro o nosso coração e também o coração do nosso ouvinte, motivá-lo a desejar mudanças profundas e não apenas superficiais. Será que tem alguma área da sua vida que você precisa de mudanças profundas e não apenas superficiais? É algo que a gente tem que analisar, né? Outro ponto, perigo, né? Substituir o arrependimento por racionalização. Então, a nossa estratégia favorita é racionalizar o pecado ao invés de arrepender. Vou dar uns exemplos práticos aqui. A pessoa fala assim: eu não vou dar o dízimo, não sou dizimista, né, tal. Não vou dar o dízimo, sabe por quê? Porque eu sei que o povo lá que está administrando dinheiro na nossa igreja, eles não andam administrando de maneira adequada. Eles não estão usando esse dinheiro da maneira, administrando esse dinheiro, a liderança não tem usado esse dinheiro de maneira aprovável. Ou então, eu não respeito meu pai porque meu pai, ele é um alcoólatra, ele não conhece a palavra de Deus, então eu não preciso respeitá-lo. Então, entende? Áreas que a gente vai racionalizando ao invés da gente gerar arrependimento no nosso coração. E aí a gente começa a justificar os nossos erros. Por que eu não faço isso? Eu não faço isso por causa do fulano. Eu sou assim por causa da minha mãe, porque minha mãe me tratou assim. Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha família. E ao invés da gente se corrigir, a gente vai racionalizar a questão. Outro ponto, outro perigo, substituir uma decisão volitiva por uma experiência emocional. Muitas vezes a gente
quando estuda a palavra de Deus, nós nos sentimos até emocionados com o impacto que aquela primeira leitura gera no nosso coração, mas não permitimos que aquilo gere mudança na nossa alma, mudança na nossa vida. Nós precisamos levar, em primeiro lugar, a nossa vida e depois a vida das pessoas para quem a gente está pregando, falando, a uma decisão volitiva. O que isso significa? De vontade, voluntária, de propósito, entendeu? Eu preciso ter propósito na minha reação. Eu preciso aprender a ouvir a palavra e falar, eu vou obedecer. A verdadeira mudança começa de fato na minha vontade. Eu diria que na minha consciência, quando eu me conscientizo que eu preciso de uma mudança e eu falo, eu vou mudar. Às vezes a gente está acima do peso, né? E a gente sabe que a gente precisa de uma dieta, tal, mas não adianta ela estar aqui na minha cabeça, eu entender que eu preciso de uma dieta. Só vou mudar quando eu realmente falar, eu vou a partir de hoje, não de amanhã, né? É sempre amanhã, a partir de hoje, mudar a minha forma de alimentar. O que eu vou cortar, o que eu vou comer, passar a comer, vou praticar exercício, sei lá, alguma coisa que a gente sabe que a gente não está fazendo e que a gente precisa fazer. E na palavra de Deus, funciona da mesma forma. Por exemplo, uma área que depende muito da nossa vontade, não das nossas emoções, é a questão do perdão. O perdão, se a gente for esperar os nossos sentimentos, se a gente for esperar sentir vontade de perdoar, isso nunca vai acontecer, provavelmente nunca vai acontecer. O batuque que vocês estão ouvindo é construção aqui do lado, então eu já falei, quem sabe faz ao vivo, né? O perdão é uma decisão racional e não uma decisão emocional. Então, eu sei que a Bíblia fala que eu preciso perdoar, eu vou tomar as atitudes, eu vou tomar os passos, eu vou fazer o que me pertence, o que me cabe para poder gerar esse perdão e para poder viver essa parte da palavra. Outro ponto, substitui transformação por comunicação. Às vezes, não há valor espiritual algum num discurso, às vezes não, sempre, né? Às vezes a gente faz isso, a gente substitui a transformação por comunicação. Mas não existe valor algum num discurso assim, muito lindo, um discurso espiritual, bem elaborado, mas distante da prática. A nossa vida cristã, a nossa palavra, a nossa pregação, aquilo que a gente for ensinar precisa estar atrelado à prática, precisa estar ligado à prática. Nós precisamos nos alertar, sempre em primeiro lugar, quem está falando e depois as pessoas a quem a gente fala, para o fato de que realmente importa não é ouvir a palavra. Não é ouvir o que se fala dentro da igreja, o que é pregado dentro da igreja, ou um estudo bíblico qualquer, ou uma célula, ou as lives. Agora nós estamos aí na fase das lives, milhões de lives todos os dias, para todos os gostos. Mas o que vai fazer diferença é a reação que a gente vai ter, aquilo que a gente ouve, né? E para ajudar esse processo de aplicação da palavra, o autor dá para a gente 9 perguntas que a gente pode fazer no momento que você estiver ali preparando o seu estudo bíblico. Você está preparando o seu estudo bíblico, então você teria ali 9 perguntas para fazer. Ele sugere 9 perguntas que nos ajudam a tornar isso mais prático, nos ajuda a preparar e nos ajuda a olhar para nós mesmos, para o nosso coração, para a nossa vida. Então, a primeira pergunta: há um exemplo a ser seguido? Então, quando você lê um texto e você for preparar um estudo, você tem que fazer essa pergunta quando você chegar nessa fase, né? Já passou todas aquelas outras fases que a gente estudou, que a gente viu, que está no livro, que você deve olhar, deve ler. Mas a hora que chega na fase da aplicação, aqui a gente está falando especificamente de aplicação, de tornar essa palavra prática, existem algumas perguntas que podem nos ajudar.
Então, a primeira pergunta, há um exemplo a ser seguido? A Bíblia tem vários exemplos biográficos, né? E o desafio é a gente estar traçando um paralelo entre a situação daquilo que foi visto na personagem que está sendo estudado e a nossa vida. Será que, por exemplo, se eu estiver estudando a vida de José, será que eu, no lugar de José, você no lugar de José, será que nós teríamos tanta resistência à tentação como ele teve? José foi firme. José, na hora do adultério, ele escolheu não desagradar a Deus, não desagradar e desapontar não desapontar o faraó, o Potifar, o chefe dele. Então isso tudo são coisas que a gente tem que pensar. Eu estava lendo um livro e essa semana e o autor falando assim que de um pregador que tem sempre na Bíblia dele uma lista de pessoas, esposa, filhos, pais, igreja, ele é um pastor, né? Membros da igreja, amigos, conhecidos. E por fim, escrito em letra maiúscula assim, Deus. Essa lista é para lembrar de quantas pessoas ele iria prejudicar, decepcionar, frustrar se ele caísse em algum pecado tipo adultério. Achei isso tão legal. Se nós pensássemos um pouquinho nos outros, ao invés de pensar só no prazer do momento, na alegria do momento, a gente evitaria muitas tristezas. Então, primeira pergunta a fazer, há um exemplo a ser seguido? Segundo, há um pecado a ser evitado? Isso no texto que você está estudando ali, você vai anotando essas perguntas e vai observando se tem. Nem todas estarão presentes no mesmo texto, mas muitas estarão e podem tornar o seu estudo muito mais prático, muito mais atraente para quem está ouvindo, né? Então, a segunda, há um pecado a ser evitado? A palavra de Deus está sempre nos despertando para consciência a respeito de questões morais. Nós, como cristãos, nós que dizemos que amamos ao Senhor, que amamos a palavra de Deus, nós precisamos nos preocupar com a nossa moral, com questões morais. E isso deve ser questionado quando nós estamos transmitindo a mensagem de Deus. Então, nesse estudo que nós estamos fazendo aqui, há um pecado a ser evitado? Será que tem alguma coisa aqui que a gente olha nesse estudo e fala, puxa, esse personagem caiu nesse pecado, ou ele não caiu nesse pecado? E isso aqui é alguma coisa que a gente tem que observar, é alguma coisa que a gente tem que olhar na nossa vida prática. Será que eu não tenho caído nesse pecado? Por exemplo, se a gente pega o povo lá andando pelo Egito, o pecado daquele povo era murmuração. Era o tempo inteiro. Eles estavam sempre insatisfeitos, sempre infelizes. Com tudo que Deus fazia não estava bom. E eu faço aqui um parêntese, viu, meninos? Nós temos que tomar muito cuidado, porque esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, de cansaço e tal, se nós não vigiarmos a nossa boca, a gente vai virar um bando de gente murmurador. Murmurador ao extremo. Ao extremo. Será que você não tem sido murmurador dentro da sua casa, murmurador no seu trabalho, murmurador para o seu cônjuge, murmurador para os seus filhos, murmurador na sua igreja? Então nós precisamos encher a nossa boca de gratidão, porque esse é um pecado que deve ser evitado. É uma coisa muito prática que a gente tem que falar no dia a dia, certo? Se você estiver preparando estudos aí online, né? Estudo de grupos, de famílias, células, eu acho que é um ponto que a gente tem que tocar muito, que é muito relevante, muito importante no momento, essa questão da murmuração. Bom, vamos lá para a terceira dica. Há uma promessa a ser reivindicada. É importante a gente ressaltar que nem toda promessa que está na Bíblia é para todo mundo. Fala, mas Deus tem preferências? Deus tem filhinhos preferidos? Porque a promessa não era para todo mundo? Depende do texto que a gente está estudando. Por exemplo,
Se a gente pegar o exemplo lá da viúva e o azeite, que a promessa era, olha, o seu azeite e a sua farinha não vão acabar, não vão até o fim, não vão se findar até passar essa fome. Nós não podemos reivindicar para nós hoje uma promessa que foi feita especificamente para um momento e falar para a igreja inteira que isso vai acontecer. Eu tenho uma experiência sobre esse assunto, inclusive dessa viúva mesmo, que uma mulher foi fazer uma construção de uma casa e conversando com ela tal, quando ela me falou do projeto e tal, eu falei, mas para um pouquinho, o dinheiro que você falou que você tem, não vai dar para fazer essa construção que você está planejando fazer. Como você vai fazer isso? Ela falou, vai ser igualzinho o azeite da viúva. Enquanto tiver alguma coisa para fazer na minha casa, Deus vai multiplicar. Resultado, se nem falar, né? Entrou numa dívida daquelas que levou anos para sair. Então, nós precisamos olhar a Bíblia e interpretar de maneira adequada. É muito perigoso a gente ir pegando textos que não tem nada a ver com a gente, não é promessa para aquele momento, e achar que aquilo é promessa para nós agora. Outro ponto. Há uma oração a se repetir? Nós temos vários textos na Bíblia, né? Várias orações. Oração de Neemias, oração de Davi, o Salmo está cheio de oração de Ana, oração de Samuel, de Jonas, de Jesus no Getsemane, de Paulo, tantas orações que a gente tem na Bíblia, né? E o conteúdo daquelas orações muitas vezes tem a ver com a nossa realidade do momento. Então a pergunta é, será que eu não preciso orar o que essa pessoa está orando? Será que eu não preciso, através desse texto, aprender a viver o que essa pessoa está vivendo e orar e pedir para Deus desse jeito? É muito difícil para a gente orar a oração de Jesus, lá no Getsemane, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É muito difícil a gente pedir a vontade de Deus para a nossa vida, porque a gente quer a nossa. É mais fácil a gente pedir a vontade de Deus para a nossa vida quando se trata, compro um carro ou não compro um carro, vendo a casa ou não vendo a casa, viajo ou não viajo. Mas se você vê um filho doente, se você vê um cônjuge doente, se você vê alguma pessoa que você realmente ama passando por uma profunda tribulação, você chegar diante de Deus e falar, Deus, faça a tua vontade, não a minha. Isso é só para gente grande, isso é só para quem ama e confia no Senhor. Então nós precisamos, na hora dos nossos estudos, perguntar se não tem alguma oração que nós precisamos repetir, né? Não a oração lá dos demônios, eu falo que existe oração de demônios, viu? Se você pega o texto lá, quando aquele gadareno está endemoniado e os demônios estão ali diante de Jesus, eles fazem 3 pedidos. Eu falo que são oração de demônio que a gente tem que evitar. Primeiro pedido que eles fazem, não nos incomodem. Não nos incomode. Por que você veio nos incomodar? Então, às vezes, a gente não quer que Deus ponha o dedo na nossa vida. Segundo pedido que eles fazem, não nos mande para fora desse lugar. Ou seja, não mexa na minha vida, não me leve para lá nem para cá, não mude a minha história. Eu que quero estar no comando. Terceira oração deles, terceiro pedido deles, mande-nos para os porcos. Ou seja, eu quero ficar na sujeira, eu quero fazer parte da podridão, eu quero... Entende? Então não é esse tipo de oração que a gente tem que repetir, mas orações de quebrantamento, orações que vão fazer diferença na nossa vida, né? Outro ponto, há um mandamento a se obedecer? A Bíblia está repleta de mandamentos potentes, nítidos, preciosos, né? Ao estudar um trecho da palavra de Deus, é praticamente inevitável a gente não perguntar se não há um mandamento naquela porção da escritura que a gente está estudando que precisa ser obedecido, né?
Jesus em Mateus 6, ensinando a viver sem ansiedade, por exemplo, é um exemplo disso pra gente hoje, né? A viver sem ansiedade. Quem não tem vivido dias assim extremamente ansiosos? Talvez preocupado com o trabalho, talvez preocupado com uma contaminação, talvez preocupado de como a vida vai ficar, preocupado com a igreja, preocupado com o estudo dos filhos. Nós temos várias preocupações, nós temos várias questões, né? Então, há um mandamento a se obedecer nesse texto que nós estamos estudando, é algo que a gente precisa observar. Outro ponto, há uma condição a se atender. Muitas vezes a gente se esquece que grande parte das promessas encontradas nas escrituras, a gente ama promessa. É ou não é? A gente ama promessas. Mas essas promessas que a gente encontra nas escrituras estão condicionadas, muitas delas estão condicionadas a uma atitude, ou a uma obediência, ou a um mandamento. Essas promessas estão condicionadas. E é dever daquele que está preparando o estudo, o pregador no caso, né? Aquele que ensina a palavra, colocar de maneira bem clara, bem explícita, as condições para a gente viver aquilo que está ali sendo prometido. Por exemplo, Deus perdoa pecados? Claro que perdoa. Isso é uma promessa dele pra gente. Mas ele fala, se confessares. Então, o nosso pecado vai ser perdoado se a gente confessar esse pecado ao Senhor. Aí sim, nosso pecado vai ser perdoado. Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos livrar de toda injustiça. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Não é aquela coisa assim na hora do aperto, ai meu Deus, isso aí todo mundo fala, gente. Todo mundo fala. Agora, buscar a Deus de todo o coração vai fazer diferença. São coisas que, mais um ponto que a gente precisa olhar. Outro ponto, há um versículo a se memorizar. Muito legal essa questão da gente memorizar versículo, né? Nós precisamos estimular as pessoas, quando a gente está lendo a palavra, estudando a palavra, dando um estudo, e estimular as pessoas a memorização da palavra de Deus. Talvez o grande desafio do ouvinte hoje seja justamente esse, né? Aprender a memorizar textos bíblicos. Hoje a gente tá naquela fase de não memorizar nada. Antes a gente memorizava pelo menos o telefone das pessoas mais íntimas. Hoje nem isso a gente memoriza mais. Então, quanto mais memorizar versículo, né? Mas isso nos capacita a viver de maneira mais corajosa, a viver de maneira mais determinada, mais ousada, mais segura. Nós precisamos saber de versículos, pelo menos versículos sobre evangelismo, versículos sobre pecado, algum versículo sobre espiritismo, como é que eu vou combater isso, versículos sobre graça, versículos sobre fé. Nós precisamos ter alguns versículos no nosso repertório, na nossa mente, que funcione como arma. A palavra de Deus diz que, lá em Tiago, fala que, em Efésios, falando da armadura de Deus, fala que a palavra de Deus é espada. Ela é aquela arma que ataca, é aquela arma que faz diferença. Então nós precisamos nos atentar para esse tipo de coisa. Há um versículo nesse texto que eu preciso memorizar. Quando você está dando aquele estudo, destacar para a pessoa e falar, olha, eu queria muito que você memorizasse esse versículo, que esse versículo te acompanhasse essa semana, que esse versículo fizesse diferença na sua vida nessa fase, nesse momento, nessa estação que você está atravessando. Dias atrás eu estava orando com uma amiga que estava passando por um problema muito grave, né? O pai dela contaminado pelo Covid, e ela falou que se apegou muito profundamente naquele texto de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é tão importante. A gente se apegar e memorizar um versículo e se apegar a ele numa fase.
E infelizmente, por mais que a gente tenha pedido, orado, clamado, ele faleceu, o pai dela faleceu. E aí esse versículo se tornou uma coisa muito mais profunda, né? Falar, agora eu tô conhecendo o Deus que consola no meio da minha tempestade. Agora eu tô conhecendo o Deus que me carrega no meio da dor. Agora eu tô conhecendo Deus, antes eu ouvia falar que o Senhor tem o Espírito Santo que é o meu companheiro fiel em todas as dificuldades. Mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Agora eu consigo enxergar isso. Então nós precisamos estimular pessoas a memorizar versículos. Outro ponto, há um erro a se notar. Isso tudo, meninos, lembrando, tá lá no livro direitinho, que você vai poder olhar com calma, né? Mas quando a gente investiga a palavra de Deus, nós devemos perguntar se aquilo que está sendo passado é verdade. Se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos ouvir qualquer doutrina, qualquer ensinamento, qualquer pessoa, de repente porque a pessoa é bam, e sem analisar a palavra. Então eu tenho que olhar se não tem um erro ali. Que mudanças de pensamento é preciso haver em minha vida para conformá-la às escrituras que estão sendo ensinadas. Então, quando eu estudo a palavra, eu preciso olhar e falar assim, nossa, a palavra deve ser como espelho, né? Puxa, estou notando alguma coisa aqui na minha vida, uma sujeira, uma mancha que eu não tinha visto antes. Isso há um erro a se notar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está bem demais. Quando nós nos comparamos com aqueles que são piores do que a gente, estão em condições piores do que a gente começa a se encher, né? E achar, tô muito melhor do que o fulano. Nossa, não roubo, não mato, não sou adúltero como ele ou ela, eu trato os meus filhos com respeito, eu não sou preguiçoso, preguiça, nunca vi tanta preguiça, eu não sou assim. Aí a gente começa a se achar melhor. E a palavra de Deus fala, olha, procura direito, olha nesse espelho e você vai ver, você vai perceber que existem coisas que você precisa nessas escrituras, como espelho para te mostrar que você tem que se lavar, tem que se limpar, tem que se transformar daquilo que está sendo colocado. Então a palavra funciona como um espelho. Há um desafio a ser enfrentado? É a outra pergunta. O Espírito de Deus nos induz a reagir com base naquilo que a gente vê nas Escrituras. Isso pode acontecer nas mais diversas áreas da nossa vida, né? Um relacionamento que precisa ser restaurado. E aí a gente olha, por exemplo, para a vida de José. José é um exemplo quando a gente olha para a palavra de Deus, vê a maneira como ele foi desprezado, a maneira como ele foi tratado, a maneira como ele foi humilhado, deixado de lado, injustiçado, mas a maneira como ele vivenciou o perdão, a maneira como ele se abriu para o perdão. Então, há um desafio a ser enfrentado? Talvez existem áreas na sua vida, assim como na minha, né? Áreas na nossa vida que a gente precisa olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, isso aqui é um desafio que eu preciso enfrentar. Eu estou tendo dificuldade para perdoar. Eu estou tendo dificuldade nesse relacionamento. Há um pedido de perdão? Do mesmo jeito que José perdoou, a gente pode pegar o exemplo do filho pródigo que reconheceu que ele precisava pedir perdão. Quantas vezes nós, por orgulho, por soberba, por achar que pedir perdão faz nos diminuir, quantas vezes nós nos sentimos assim e não procuramos a pessoa para reconciliar, para pedir perdão, para consertar alguma coisa que precisa ser consertada. E eu gosto muito de falar, nós precisamos começar a pedir perdão pelos de casa. Às vezes para o cônjuge, às vezes para filhos, pais erram com os filhos.
Qual pai que não erra com seus filhos? Qual? E quando a gente percebe esse erro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar esses filhos e pedir perdão, ainda que seja uma criancinha, ainda que seja uma pessoa muito jovem. A gente fala, ele não vai nem entender. Entende e aprende. Entende e aprende o que é perdão. Então nós precisamos pedir perdão. Essa prática, olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, o desafio aqui para mim é colocar em prática essa questão do perdão e passar isso para as pessoas, para quem você está dando o estudo, para quem você está ensinando, para quem você está ministrando. Outra coisa, outro desafio, né? O abandono de algum pecado. Às vezes a gente tem aqueles pecados de estimação, às vezes são coisas mais graves, né? Mais feias, que a gente faz questão de esconder de todo mundo, né? E tem aqueles outros pecados que são coisas pequenas, mas são pecadinhos de estimação e que nos prejudicam. Hoje, se quer ver um pecado de estimação que as pessoas têm mimado, cultivado e que tem muita dificuldade de abrir mão? Redes sociais. Mas é pecado entrar nas redes sociais? Não, eu não estou falando isso. Mas o vício é pecado. Se apegar àquilo de uma maneira tão profunda é pecado. Ficar olhando, vigiando, comparando a sua vida com a vida dos outros o tempo inteiro é pecado. E aí, a hora que a gente entra nessa questão da comparação de redes sociais, a gente só compara com quem tem mais. Com quem está passeando, com quem está viajando, com quem está ganhando dinheiro, com quem está se vestindo bem, com quem está se penteando bem, com quem está no salão, com quem está fazendo massagem, com quem está num restaurante legal, entende? A gente vai comparando só com o melhor. Eu falo que tudo que está na internet, grande parte, né? Tudo é uma palavra exagerada, mas a maioria do que se é postado, você pega o chantilly, você pega a cereja do bolo da vida de cada pessoa e coloca ali. E aí você entra, sabe quando você entra numa confeitaria maravilhosa, espetacular? Se você for daquelas pessoas que são loucas por doce, como meu marido, se você entrar numa confeitaria, você fica enlouquecido. Você fala, meu Deus, coisa maravilhosa. Gente, que coisa boa. Olha isso aqui, ai que lindo, ai que delícia. A gente começa a olhar para essas coisas e a gente fica assim, maravilhado, extasiado e fala, lá em casa não tem nada disso. Nossa, minha sobremesa lá em casa tá uma droga, tá horrível. Você volta para casa, abre a geladeira, você dá vontade de pular na janela. Então, nós comparamos com aqueles sempre que tem mais. É nesse sentido que eu falo que é um perigo a gente se apegar às redes sociais. Adolescentes, crianças que não têm essa maturidade, muitas vezes estão nutrindo no coração esse vício, essa dependência, esse pecado de ficar olhando para quem tem mais, de ficar venerando pessoas, exaltando pessoas, achando que as pessoas... quem é que tem ditado regras e normas para os seus filhos? Quem é que tem sido padrão para os seus filhos? Quem é que tem inspirado os seus filhos? É nesse sentido que eu falo que é um perigo e que é pecado. Então, nós precisamos muitas vezes abandonar algum pecado, né? A gente pega o exemplo lá da mulher que os homens foram... levaram até Jesus, a prostituta, né? Que era para ser apedrejada. E Jesus fala... Quem não tem pecado, que joga a primeira pedra. Mas depois que as pessoas saíram, Jesus se volta para ela e fala assim, vá e não peque mais. Ou seja, abandona. Deus perdoa? Perdoa, mas nós precisamos abandonar. Eu não sei se você tem alguma coisa que a gente considera vício. Talvez bebe demais, fuma, talvez usa droga, né? Poxa, mas você está falando para crente, aí daí? Viciado em pornografia. Então isso tudo são coisas que nós precisamos olhar para o nosso coração, pedir perdão para Deus, que a Bíblia fala, nós vimos agora mesmo, né? Quem confessa ao Senhor, Ele perdoa, mas junto com a confissão precisa haver também o abandono.
Então há alguma coisa que eu preciso abandonar? Há um outro desafio a ser enfrentado. De repente eu preciso cultivar um novo hábito. Há um novo hábito que precisa ser cultivado na minha vida? Eu gosto muito da história de Zaqueu, quando ele se encontra com Jesus. Ele que era acusado de ser um homem que defraudava as pessoas, que roubava, que passava para trás, né? Ele agora olha para Jesus e fala: eu vou restituir, eu vou corrigir, eu vou mudar, eu vou ser diferente. Talvez você seja uma... Vou pegar exemplo de mulher, que mulher é mais disso, né? De gritar dentro de casa, gritar com o filho e tal. Mude isso. Isso aí é um desafio a ser enfrentado. Mude a sua atitude. Talvez você seja um homem explosivo, sabe? Daquele bravo. Mude isso. Talvez você não seja uma pessoa tão doce, tão carinhosa, que não expressa carinho para filho, para cônjuge, para as pessoas com quem você convive. Mude isso, transforme isso. Há um hábito novo que você precisa adquirir e colocar na sua vida. E hábitos novos leva tempo para se tornar, na verdade, um hábito, né? Para ser automático, porque hábito é uma coisa automática. Então, exige disciplina, desejo da nossa parte de viver e de fazer aquilo, até aquilo se tornar, de fato, um hábito. Então, essas 9 perguntas, elas devem se tornar, assim, um hábito na nossa vida. Cada vez que a gente for abrir a palavra de Deus para preparar para um estudo, para a gente poder ensinar alguém, mas sempre a primeira coisa, a gente precisa se ensinar, né? Em primeiro, não tem jeito de eu passar para alguém aquilo que eu não tenho. Se eu não tiver cheio daquilo que eu preciso passar, não vai passar de alguma, sabe, um show, uma coisa... eu vou ver se eu consigo dar um exemplo. É como se você visse um show e se achasse aquilo maravilhoso, você vai lá e vê alguém fazer um malabarismo, aquilo é maravilhoso, mas só ficou em achar bonito. Você não consegue praticar aquilo porque você não foi treinado, você não foi estimulado. Aquela pessoa muitas vezes até sabe, mas ela não está disposta a viver no dia a dia a prática com você. Ela só mostrou. Não sei se foi um bom exemplo, mas só para você ter uma ideia de que quando a gente ensina, a gente precisa acompanhar aquela pessoa no dia a dia. Não adianta ser um teatro, entendeu? Não adianta ser... Talvez o melhor exemplo seja isso, de teatro. Eu estou ali fazendo um personagem que na verdade eu não sou. Eu estou vivendo ali, enquanto eu estou ensinando, um personagem que na verdade eu não sou. Quando as cortinas fecham, todo mundo sabe que eu sou outra pessoa. Então eu preciso ter autoridade para poder ensinar. Para mim, o maior desafio quando eu vou preparar um estudo, quando eu vou preparar uma aula como essa aqui, é chegar diante de Deus e falar: Senhor, me dá autoridade. Eu quero viver o que eu estou ensinando. Eu não quero que isso seja apenas coisas colocadas diante das pessoas. Eu não quero que as pessoas achem que é interessante, que é bacana, que é legal, que o conteúdo é bom. Mas eu quero que as pessoas se sintam inspiradas da minha vida, inspiradas naquilo que eu faço para falar: é assim que eu quero viver. Tem que ter autoridade, e essa autoridade vem daquilo que eu vivo, vem daquilo que o pregador vive. Então, ser um bom pregador, ser um bom líder de célula, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, depende da postura, das escolhas que a gente faz, né? Do compromisso de vivenciar essa palavra de Deus de maneira completa, de maneira profunda. Nós precisamos procurar praticar e vivenciar esta palavra de Deus. Vivenciar esta palavra de Deus.
Então, meus queridos alunos, eu fiz assim, eu sei que em sala de aula a gente ia poder conversar, em sala de aula a gente ia poder discutir, em sala de aula a gente teria os slides que ajudam no esclarecimento, mas é um momento que a gente está vivendo, né? É um momento que a gente está passando e apesar de ter sido uma aula mais compacta, com menos ou zero de visual, vocês me perdoem, eu queria muito que a autoridade do poder do Espírito Santo se derramasse sobre a sua vida através dessa aula, né? Aquilo que eu gosto de uma frase que fala, aquilo que eu ouço, eu tenho uma tendência muito grande a esquecer. Por exemplo, às vezes a gente ouve um sermão no domingo e a gente fala, gente, muito bom, muito bom. Na quarta-feira, a gente tem dificuldade de lembrar o texto que o pastor tratou. E isso não é só com igreja. Já viu aquelas vezes que você ouve uma piada muito legal que você fala, gente, essa é boa, essa eu não quero esquecer, porque ela é muito boa. E quando você vai contar, você não lembra mais da piada. Porque quando a gente ouve, a tendência da gente de esquecer é muito grande. Agora, quando a gente vê o visual, nos ajuda a lembrar. Então, por isso que eu sinto falta de não estar mostrando para vocês os slides, porque muitas vezes uma imagem ajuda a gente a lembrar, né? Então, quando eu vejo, eu lembro. Mas o que faz diferença é aquilo que eu faço. Quando eu faço, eu de fato entendo. Se você quer entender a palavra de Deus, se você quer entender aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para o seu ministério, você precisa pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a viver essa palavra, me ajuda a praticar essa palavra, me ajuda a ser diferente nessa palavra. Eu não sei o que você tem vivido desses dias, talvez você esteja pensando em desistir do curso, esse curso à distância, esse curso online. Já pensou se todo mundo que está estudando online, todos os alunos pensassem nisso? Pensasse dessa forma? Então a minha palavra para você é, anime-se, vamos levar adiante. É o ideal? Não, não é, eu não acho que seja o ideal, mas é o que a gente tem para o momento. E nós vamos nos agarrar a isso e nós vamos falar, Senhor, que eu aprenda com esse momento, que eu aprenda com essa situação, que eu aprenda com essas dificuldades e que eu aprenda a dar valor àquilo que eu tinha. A poder ir na escola na segunda-feira, a poder ir à igreja, a poder ter liberdade, tantas coisas que a gente tem perdido e que a gente antes não valorizava, né? Então que o Senhor nos ajude a dar valor nessas coisas. Eu agradeço muito, meninos, muito mesmo, pelo tempo que a gente teve junto, uma aula, o Jonatas que ministrou para vocês, que eu estava viajando, né? Mas eu agradeço pelo tempo que a gente teve juntos, eu me coloco à disposição para poder abençoar vocês ou tirar alguma dúvida, alguma coisa. E o desejo do meu coração é que vocês permaneçam firmes, não só no curso, mas permaneçam firmes, ensinando, estudando, se preparando para liderar, para ensinar a palavra de Deus e para viver essa palavra por onde você passar, ok? Vamos orar mais uma vez antes de encerrar. Pai, eu te agradeço tanto pela oportunidade que o Senhor nos dá de ensinarmos a Tua palavra, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, pela oportunidade de te conhecer melhor. E eu peço a Tua bênção para a vida de cada aluno que vai estar estudando esse texto, que vai estar se preparando, que não haja desânimo, que não haja desejo de desistir, mas que o sopro do Teu Santo Espírito mova na vida dessas pessoas e que cada uma se levante mais corajosamente para lutar, sabendo que os dias são maus e quanto mais difíceis os dias são, maior a necessidade de nós buscarmos a Tua palavra, buscarmos a Tua orientação, buscarmos o Teu poder e nos engajarmos para ensinar aqueles que já Te conhecem a obedecer a Tua palavra, mas de uma forma muito específica, de levar aqueles que não Te conhecem, o Deus Salvador, o Deus provedor, o Deus que ama, o Deus libertador, o Deus que acolhe. Em nome de Jesus, esteja cuidando de nós.
Em nome de Jesus, nos abençoe. Abençoe esse instituto, abençoe a liderança desse instituto, abençoe cada aluno, abençoe a casa de cada aluno, a família de cada aluno e nos ajude a viver a tua palavra com amor, com alegria, com entusiasmo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te ensinando, te instruindo e a gente se vê, tá bom? Beijão!